Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Boa noite, ministro. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos telespectadores. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder e para participar da entrevista eu convidei também o jornalista Marco Sena. Boa noite, Marco. Boa noite, Ricardo. É um prazer participar aqui ao lado do ministro e de você também. Prazer é nosso em recebê-lo. Vamos agora às principais notícias da semana diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os destaques do noticiário da semana. Depois de ter prendido o empresário Joesley Batista e tirado dele os benefícios da delação premiada, a Justiça mandou prender o também empresário Wesley Batista, irmão de Joesley. A decisão é da 6ª Vara Federal de São Paulo. O Wesley é suspeito do uso de informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro antes da divulgação de informações relacionadas ao acordo de delação firmado com a Procuradoria-Geral da República. Na época, foi revelado um encontro entre Joesley e o presidente Temer. A prisão faz parte da 2ª fase da Operação Tendão de Aquiles. A prisão de Wesley aconteceu 3 dias depois da prisão temporária de Joesley no domingo. O ex-procurador Marcelo Miller, que atuava junto ao procurador-geral Rodrigo Janot, é suspeito de ter escutado as gravações que envolvem o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista antes de deixar a procuradoria. A revelação foi feita pelo delator da JIF, Francisco de Assis. O depoimento de Francisco foi nas investigações que levaram à anulação dos benefícios do acordo de delação. A defesa do ex-procurador Marcelo Miller pediu ao Supremo que Rodrigo Janot e outros integrantes do Ministério Público Federal prestem depoimento. Suspeito de crimes de formação de quadrilha e formação de organização criminosa, o ministro da Agricultura e ex-governador do estado do Mato Grosso, Blairo Maggi, foi alvo de uma operação de busca e apreensão na quinta-feira. A determinação foi do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. 14 endereços ligados ao ministro foram vasculhados pelos agentes da PF. Entre eles, o apartamento de Blairo Maggi, em Brasília, e imóveis em São Paulo e no Mato Grosso. O ministro nega as acusações. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta, às 11 da noite, no Jogo do Poder Nacional. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Ministro, tem um assunto da sua área que eu acho que é de extrema importância, que já começou a ser noticiado e eu queria ter detalhes a mais sobre ele, que é o projeto de parceria público-privada para concessionar, para repassar à iniciativa privada a gestão do Parque Olímpico. Há notícias de que o Ministério já está em tratativas com o BNDES para formatar essa concessão. Há quantas anda esse projeto, em que pé está e qual é o propósito do Ministério em concessionar à iniciativa privada a gestão do Parque Olímpico? Bom, Ricardo, o propósito de fazer essa transferência do Parque Olímpico à iniciativa privada, ou por meio de uma PPP ou de uma concessão, é algo que era inicialmente previsto no planejamento para o legado das Olimpíadas, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro buscou fazer uma PPP no fim do ano passado. Ela não obteve sucesso, a iniciativa privada não respondeu ao chamado. Isso é compreensível pelo momento econômico que o país passa, pelo momento de retração nos investimentos, sobretudo naquela época, naquele momento. Agora nós já começamos a enxergar o país numa espiral de crescimento econômico, de retomada de investimentos, e desta forma o Ministério, que assumiu naquele momento, para que não houvesse uma interrupção do funcionamento do parque, para que não houvesse
uma paralisação nos cuidados que os equipamentos devem ter. Nós agora passamos para essa segunda etapa, que temos a intenção de o mais tardar até o fim do ano que vem, até o fim de 2018, já ter feito a transferência da gestão para a iniciativa privada, desonerando o poder público dessa obrigação. Foi criada uma autarquia, né, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico. Quer dizer, quando se transferir para a iniciativa privada, automaticamente deixa de existir essa autarquia? Como é que seria a convivência entre uma coisa e outra? Na verdade, a Autoridade de Governança do Legado, ela foi criada a partir da transformação de um outro órgão que já existia, que era a Autoridade Pública Olímpica, a antiga APO. Sim. A APO foi extinta e substituída nas suas funções pela Autoridade de Governança do Legado. Já na transformação, nós já extinguimos metade dos cargos em comissão da antiga APO, trazendo uma economia de 10 milhões de reais por ano na operação da Autoridade de Governança do Legado Olímpico. E a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, ela tem prazo de encerramento, ela se extingue obrigatoriamente, por força da sua lei de criação, no dia 31 de dezembro de 2018. E aí tem um período de mais 3 meses para fazer a sua liquidação. Por isso, espera-se que antes disso haja transferência. O nosso planejamento é que para que antes disso esteja transferido ao poder, à iniciativa privada. E para que se faça isso, nós estamos estabelecendo a contratação do BNDES para modelar esta operação. Agora, ministro, aproveitando essa questão do Parque Olímpico, seria importante que o senhor pudesse falar o que tem sido feito com esse espaço do Parque Olímpico desde o término da Olimpíada para cá, como é que ele tem sido aproveitado, como é que o Ministério tem fomentado esse uso do Parque Olímpico. Porque houve muita crítica de que o Parque Olímpico estava abandonado, saíram várias notas na imprensa e tal, e parece que a realidade é diferente. Exato, não? parece. Olha, eu acho essa pergunta muito boa para esclarecer o público. Primeiro, é importante a gente afirmar que as Olimpíadas, o parque foi devolvido ao poder público ao fim das Paralimpíadas, que encerraram no meado de setembro do ano passado, portanto, há um ano atrás. Sim. O planejamento, nós sempre dissemos no nosso plano de legado, que o período de um ano era o período de transição entre o modo jogos e o modo legado, portanto, ela ia numa crescente. E, infelizmente, houve uma cobrança, a meu ver, exagerada, desinformada, eu diria, por parte de setores da imprensa, que 2, 3 meses depois do fim do Olimpíada já cobravam um funcionamento pleno que ninguém nunca disse que ocorreria. Né? Mas hoje, né, a situação real hoje é de pleno funcionamento. Né? Nós estamos tendo o Rock in Rio, nesse momento, o Rock in Rio acontecendo hoje. Nesse momento. Né? Temos concomitante com o Rock in Rio nas duas arenas, Carioca 1 e 2, são arenas administradas pelo Ministério do Esporte, ocorrendo o Game XP, que é uma das maiores feiras de games eletrônicos, agrada muito ao público jovem. Nós tivemos diversas competições já realizadas, fizemos os Jogos da Baixada, fizemos o campeonato de ciclismo de pista, que foi o maior do calendário nacional. Por falar em ciclismo, inclusive, parece que o senhor tem uma boa novidade aí da recuperação do velódromo. Do velódromo, né? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco, vamos fazer intervalo, mas vamos falar daqui a pouco sobre vamos falar do velódromo daqui a pouco, do que aconteceu lá. E o que tem para o ano que vem? Quais são os eventos mais importantes já programados? No ano que vem nós faremos o Campeonato Mundial de Paraciclismo, faremos o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, de Ciclismo de Pista, teremos jogos do Campeonato Nacional de Basquete, da NBB, da Superliga de Voleibol, da Liga de Futsal, ou seja, há muitas atividades do judô, no Parque Olímpico. Nós temos hoje funcionando... Está em pleno funcionamento, em plena atividade. Nós temos o programa Esporte e Cidadania para Todos, que hoje já funciona com mais de 600 crianças diariamente, fazendo atividades em 12 modalidades diferentes.
Portanto, a parte da Via Olímpica, a parte gerida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que antes só abria ao final de semana, já há mais de um mês que está abrindo diariamente para o público. A Prefeitura acertadamente iniciou a operação de abertura diariamente do parque. Ótimo. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani.